Você já sentiu o peso de palavras que cortam como facas? Já foi julgado, perseguido, apontado, sem ao menos ter chance de se defender? Eu já. E naquela noite, quando tudo parecia perdido, quando as vozes dos meus inimigos ecoavam na minha cabeça, eu descobri uma oração tão poderosa que silenciou meus perseguidores sem que eu precisasse dizer uma única palavra. Quer saber como? Fique comigo até o final, porque o que vou te contar pode mudar tudo. Meu nome é Lucas. Eu era um homem comum, com uma vida comum, até que tudo desmoronou. Eu trabalhava como secretário em uma pequena empresa onde todos pareciam ser uma grande família. Mas famílias, às vezes, escondem segredos sombrios. Tudo começou com um boato. Alguém espalhou que eu estava envolvido com o chefe, que eu não era confiável, que eu manipulava as pessoas. Eu não sabia quem começou, mas de repente os olhares mudaram. Os colegas que antes me ofereciam café, agora cochichavam nas esquinas. Eu sentia o peso de cada julgamento, como se carregasse pedras nos ombros. Cada passo no corredor era como atravessar um campo minado. Eu via os olhares, ouvia os sussurros, e mesmo sem palavras claras, sabia o que pensavam de mim. Chegava em casa exausto, não só do trabalho, mas de tentar provar que eu não era quem diziam. Tentei confrontar, explicar, me justificar. Conversei com colegas, pedi para esclarecerem, mas era como se cada palavra minha fosse distorcida, virada contra mim. Quanto mais eu falava, mais o boato crescia. Era como se eu estivesse lutando contra um monstro invisível, com 1000 vozes que se alimentava da minha dor. Eu me sentia sufocado, pequeno, como se minha própria existência estivesse sendo apagada por aquelas línguas afiadas. Às vezes eu me olhava no espelho e não reconhecia o homem que via. Onde estava o Lucas confiante, que ria alto e fazia planos? Ele estava sendo engolido por mentiras. Uma noite, eu cheguei ao fundo do poço. Sentei na minha cama, com o coração apertado, e chorei. Não era só tristeza, era raiva, desespero, impotência. Eu queria gritar. Queria que eles vissem quem eu realmente era. Queria que parassem de me julgar, de me apunhalar pelas costas. Mas então, no meio daquele caos, uma memória veio à tona como um raio de luz em uma tempestade. Minha avó, que faleceu quando eu era criança, sempre dizia: Lucas, quando o mundo te ferir, não lute com palavras, lute com fé. Aquela frase ecoou na minha cabeça como um sussurro do céu. Lembrei do terço que ela me deu, guardado numa caixinha empoeirada na gaveta. Levantei da cama com as pernas trêmulas e peguei o terço. As contas eram frias ao toque, mas segurá-las me trouxe uma estranha sensação de calma. Sentei no chão, encostado na parede, e comecei a orar. Não era uma oração qualquer, daquelas que você decora na infância ou ouve na igreja. Era algo que vinha do fundo da minha alma, como se Deus estivesse guiando cada palavra. Eu não pedia por vingança. Não pedia para que meus perseguidores sofressem. Eu pedia por proteção. Pedia que as bocas que mentiam contra mim fossem seladas, não por maldade, mas para que a verdade viesse à tona. Minha voz tremia enquanto eu dizia: Senhor, Tu que vês minha alma, cala as vozes que mentem contra mim. Firma meu coração na Tua verdade e faz a justiça brilhar como o sol, sem que eu precise lutar com minhas próprias mãos. Enquanto orava, senti algo mudar dentro de mim. Era como se uma corrente invisível, que me prendia ao desespero, estivesse se quebrando. Chorei, mas não eram mais lágrimas de dor. Era como se eu estivesse entregando todo aquele peso a Deus, confiando que Ele sabia o que fazer. Fechei os olhos e, pela primeira vez em semanas, dormi em paz. No dia seguinte, algo estranho aconteceu. Cheguei ao trabalho esperando os mesmos olhares, os mesmos cochichos, mas pela primeira vez em semanas havia silêncio. Não um silêncio comum, mas um silêncio que parecia carregar peso, como se algo invisível estivesse segurando as línguas dos meus colegas. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia uma calma que não explicava. Sentei na minha mesa, fiz meu trabalho e, pela primeira vez, ninguém me olhou com desprezo. Era como se o ar estivesse diferente, mais leve. Dias depois, a verdade começou a surgir. Uma colega chamada Marina, que nunca havia falado comigo antes, veio até minha mesa. Seus olhos estavam cheios de culpa e sua voz tremia. Ela confessou que o boato começou por inveja, porque eu havia sido elogiado pelo chefe
por um projeto que ela queria liderar. Marina disse que não conseguia mais carregar aquele peso, que algo dentro dela a obrigava a falar a verdade. Ela pediu perdão com lágrimas nos olhos, e eu só conseguia sentir, ainda em choque. Nos dias seguintes, outros colegas começaram a se aproximar, um a um, como se uma cortina tivesse sido rasgada. Eles admitiram que acreditaram nas mentiras e se deixaram levar pelos boatos. O monstro invisível, aquele feito de mentiras, estava desmoronando. Mas, mesmo com essas confissões, uma parte de mim ainda carregava medo. E se os boatos voltassem? E se outra mentira surgisse? Eu havia vencido uma batalha, mas a guerra contra o julgamento parecia infinita. Foi então que conheci Clara, uma faxineira da empresa, uma mulher de olhar sereno e poucas palavras. Ela me encontrou sozinho na copa tomando café e disse algo que me marcou. Lucas, as pessoas só jogam pedras em árvores que dão frutos. Suas palavras eram simples, mas carregavam uma sabedoria que me fez parar. Clara me contou que também já havia sido alvo de fofocas no passado, mas aprendeu a se blindar com oração. Ela me entregou um pequeno caderno com anotações de salmos e orações, dizendo: "Isso me salvou. Talvez salve você também." Clara e eu começamos a conversar mais. Ela me convidou para um grupo de oração que se reunia após o expediente em uma pequena capela perto da empresa. No começo, hesitei. Não sou de grupos, e a ideia de compartilhar minha dor com estranhos me assustava. Mas algo na voz calma de Clara me convenceu. Na primeira reunião, ouvi histórias de pessoas que, como eu, enfrentaram perseguições. Um homem falou sobre ser difamado no trabalho, uma mulher sobre vizinhos que a julgavam. Cada história era um espelho da minha própria dor, e juntos oramos. Não era uma oração formal, mas um clamor coletivo, como se nossas vozes se unissem em um só pedido: paz. Semanas depois, um novo boato surgiu. Desta vez, alguém disse que eu havia falsificado relatórios para impressionar o chefe. O peso voltou, como uma nuvem negra. Mas agora, eu estava diferente. Peguei o caderno de Clara e li o Salmo 23. "O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta." Fechei os olhos e orei novamente, com ainda mais fervor. Pedi não apenas pela verdade, mas por força para não me abalar. No dia seguinte, o autor do boato, um colega chamado Ricardo, foi desmascarado por um erro em seu próprio relatório. Ele tentou me culpar, mas a verdade veio à tona sem que eu dissesse uma palavra. Era como se Deus estivesse, mais uma vez, lutando por mim. O grupo de oração se tornou meu refúgio. Lá, aprendi que a fé não é só individual, mas também coletiva. Uma noite, durante uma oração, uma mulher chamada Lúcia segurou minha mão e disse: "Lucas, você não está sozinho. Quando você ora, nós oramos com você." Aquilo me quebrou. Pela primeira vez, senti que não precisava carregar o peso sozinho. Comecei a anotar minhas próprias orações no caderno de Clara, criando uma prece que misturava o Salmo 91 com minhas palavras. "Senhor, que tua luz revele a verdade e silencie as mentiras." Cada vez que eu orava, sentia uma força invisível crescer dentro de mim, como se o céu estivesse mais perto. Com o tempo, percebi que a maior vitória não era calar meus perseguidores, mas encontrar paz em mim mesmo. Os boatos no trabalho diminuíram e o respeito voltou, mas o que realmente mudou foi meu coração. Eu não precisava mais da aprovação dos outros. Minha fé me ensinou a me enxergar como Deus me vê: amado, forte, suficiente. Clara me disse algo que nunca esqueci: quando você confia em Deus, o mundo perde o poder de te ferir. E ela estava certa. A oração não apenas fechou a boca dos meus inimigos, mas me deu uma voz que ninguém poderia calar. Eu não precisei confrontar ninguém. Não precisei gritar, discutir ou me defender. A oração que fiz naquela noite com o terço da minha avó foi como uma chave que abriu portas que eu nem sabia que existiam. Mas havia algo mais. Durante minhas orações, comecei a ler o Salmo 91, que diz: "1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido." Aquelas palavras eram como um escudo, uma promessa de que Deus estava comigo, mesmo quando eu me sentia sozinho contra o mundo. Cada vez que eu lia, sentia uma força crescendo dentro de mim, uma certeza de que eu não precisava lutar sozinho. Com o tempo, percebi que a oração não apenas silenciou meus perseguidores,
mas mudou algo dentro de mim. Eu parei de buscar a aprovação dos outros. Parei de me importar com o que diziam. Minha fé se tornou minha armadura e minha paz, minha vitória. O ambiente no trabalho mudou. As pessoas começaram a me tratar com respeito e algumas até se tornaram amigas. Mas mais importante que isso, eu me reencontrei. O Lucas que havia sido apagado pelas mentiras voltou, mais forte, mais confiante, mais conectado com Deus. Hoje, eu não sou mais o Lucas que chorava sozinho no escuro. Sou o Lucas que aprendeu que a maior arma contra os perseguidores não é o confronto, mas a fé. A oração que fiz naquela noite não apenas fechou a boca dos meus inimigos, mas abriu meu coração para uma força que eu não sabia que tinha. E agora quero te perguntar, você está enfrentando perseguidores na sua vida? Palavras que te ferem, olhares que te diminuem? Então, pegue seu terço, feche os olhos e ore. Entregue sua dor a Deus e você vai ver. A verdade sempre vence e a paz sempre encontra um caminho. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu um aperto no peito ou uma esperança nascendo, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você acredita que a oração pode mudar vidas, inscreva-se no canal, mas só se você tiver coragem de viver essa transformação.